Pode colocar na tela o PowerPoint da nossa mensagem de hoje. E a mensagem, a família é um propósito de Deus, e quando eu for falar sobre propósito de Deus, o título da mensagem será Lia, a escolha de Deus. E sim, nós vamos falar sobre propósito, nós vamos falar sobre família, especialmente a vida desta mulher. Especialmente a vida desta mulher. Eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Sua Bíblia já foi aberta em Gênesis 29. Vamos aproveitar que a sua Bíblia está aberta, fazer mais uma oração. Santo Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estar na tua casa nessa manhã de sábado. Viemos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Agora que a tua palavra será exposta, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 29, a partir do versículo 31. Vamos ler o verso 28 em diante. Jacó fez assim, cumpriu a semana desta, depois lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E deitou-se também com Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, ou Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Verso 32. Concebeu Lia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porque o Senhor viu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Verso 34, e aconteceu outra vez, teve um filho, dizendo, agora desta vez o meu marido se ajuntará comigo, porque 3 filhos eu já tenho lhe dado. Por isso chamou seu nome Levi. Versos 35, concebeu outra vez, teve mais um filho e disse, desta vez louvarei ao Senhor. Por isto chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. O contexto dessa história, Isaac, se você pega o capítulo, início do capítulo 29, Isaac vai mandar, no capítulo 28 na verdade, Isaac ele manda Jacó para Padã Arã, região dos seus parentes, região de sua irmã, e Isaac, de seus parentes mesmo, seus tios. E Isaac manda então Jacó àquela região de Padã Arã para escolher uma esposa. Vá escolher uma esposa para você. Jacó sai fugido de Esaú. A história você já conhece, Jacó enganou Esaú e aquela situação toda foi quando então Isaac manda chamar Jacó e diz, vá para Padã Arã, e quando você for casar, você vai ver isso no capítulo 28, verso 6, não tomes as mulheres de Canaã, vá e encontre uma esposa ali dos nossos parentes. Jacó então chega na região de Padã Arã e ele vê de longe uma moça muito bonita, Raquel. E ele fica encantado com aquela mulher. Diz a Bíblia que Jacó então se apresenta como um parente e diz que gostaria muito de casar com ela. Mas Jacó não tinha dinheiro nenhum, ele estava foragido. É neste contexto que Labão faz uma proposta. Você quer casar com a minha filha? Quero. E cadê o dinheiro do dote? É que naquela época o homem tinha que pagar um dinheiro. Infelizmente as regras mudaram. Bem na hora que eu tenho 2. Já pensou o dote? Chegar e dizer, não, aqui pode subir mais esse dote aí, tá muito baixo. É porque você tem, na época, não é?
potencial mão de obra em sua casa, alguém que estava ali para ajudar nos labores, era assim que a coisa funcionava. E então, se um homem fosse casar com a mulher, tinha que pagar ao pai, porque estava tirando aquela moça daquela casa. É muito impressionante, porque um homem trabalha muito mais no sentido de conseguir dinheiro para coisa, negociante, viajava e etc. Mas quando o homem saía de casa para casar, ninguém dava dote. Dizia assim, está saindo o homem para casar aqui, a gente vai perder esse rapaz estava trabalhando, estava trazendo dinheiro para dentro de casa. Não, você é o homem, você é que tem que pagar. E agora Jacó chega para Labão e diz, eu quero casar com a sua filha, cadê o dote? Tem dinheiro não, senhor. Ah, você não tem dinheiro? Então vamos fazer um contrato aqui. Labão, muito esperto, disse, você então trabalha para mim. Tá bom, eu trabalho para você. Quanto tempo? Contrato de 7 anos. Você vai trabalhar 7 anos para casar com esta jovem. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Tem gente que trabalha menos para ganhar o green card aqui nos Estados Unidos. Jacó trabalhou 7 anos para casar com aquela menina. E no dia do casamento, o que aconteceu? Labão disse, não, eu vou te dar outra filha. E no dia do casamento, então, enganou Jacó, do jeito que ele tinha enganado o pai. Era costume as moças virem com o rosto coberto, com um véu. E Jacó, portanto, casou-se com Lia naquele dia. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa história de hoje. C.S. Lewis, ele disse, o casamento não foi feito para nos fazer felizes, mas para nos fazer santos. Nos fazer santos. Nós vivemos uma geração marcada por expectativas irreais. As pessoas, elas têm uma falsa ideia de amor, uma falsa ideia de relacionamento, uma falsa ideia de beleza, uma falsa ideia de afeto conjugal. E às vezes, nos casamentos, há muita dor silenciosa. O desejo de ser notado, o desejo de ser amado. Infelizmente, a realidade da história de Lia nos confronta diariamente. Ela é a esposa ignorada, ela é a esposa não escolhida, ela é a esposa não amada. Ela é a mulher que vivia à sombra da sua irmã, que era bela. Se você olhar para o texto, eu queria que você voltasse um pouquinho para a Bíblia. E diz aqui o texto no capítulo 29, a partir do verso 21. Disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu possa me casar com ela. Verso 22, então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar, fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou a Leia, sua filha, trouxe-a, e ele deitou-se com ela. Labão deu a sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu que pela manhã, Verso 25, aconteceu que pela manhã foi ver a Leia, Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão, por que fizeste isso? Não tenho eu servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão, não faz assim no nosso lugar, porque a menor não pode casar antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então te daremos também a outra, pelo serviço de mais outros 7 anos comigo. Pelo serviço de outros 7 anos. É uma história triste, é uma história muito triste, porque Raquel era uma moça vivaz, era uma moça que a Bíblia diz aqui no verso 9 do capítulo 29, ela era pastora de ovelhas, ela era uma moça atraente, mas se você vai ao verso 17, você vai encontrar uma característica muito interessante. O texto no verso 17 diz assim,
Lia, porém, tinha os olhos o quê? Tenros. Outras versões dizem como? Sem brilho. Qual é a outra? Pacos. Baços. Mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. Queridos, Lia é um retrato teológico poderoso. Às vezes, quando o homem prefere algo, quando a mulher prefere algo diferente daquilo que Deus espera, nem sempre as escolhas humanas, elas são as escolhas de Deus. Lia não foi a escolha de Jacó. Lia não era a mulher escolhida. Lia era uma mulher com os olhos rasos. A expressão que é usada ali na língua hebraica é hakot. E hakot significa não feia. Algumas pessoas dizem, Lia era feia. Alguns outros dizem assim, Lia era vesga. Não, o termo hebraico não fala que ela era vesga. Mas essa expressão hebraica quer dizer suave, delicado. Talvez indicando um olhar sem destaque, uma moça tímida. Em contraste com Raquel, que tinha uma beleza extraordinária, formosa de porte, como diz a Bíblia, formosa de porte e de aparência. E numa cultura onde os olhos representam, é um símbolo da alma da pessoa, ter os olhos baços não era uma boa ideia. O texto bíblico não diz que Lia era uma mulher feia. O texto diz que Lia talvez fosse uma moça sem destaque. Lia talvez fosse uma moça não desejável. E talvez o autor queira nos dizer que Lia tinha talvez um olhar triste, sem vida. Era vista como a menos atraente. Era a mais velha e ainda não tinha se casado. E quantas mulheres dentro do casamento vivem uma realidade similar? São invisíveis? São ignoradas? A história de Lia vai gritando o silêncio de muitos corações. Ali nós temos, na noite de núpcias, Jacó encontrando-se com a esposa que ele imaginava. Eu trabalhei por ela 7 anos, e a Bíblia diz assim, ele trabalhou 7 anos e pareceu como se fosse 7 dias. Tamanho o amor que Jacó tinha por Raquel. Trabalhou por aquela moça. Ele deita-se e de manhã, quando Jacó acorda, que Jacó olha para o lado, ele vê exatamente o oposto daquilo que ele queria para o seu casamento. Nós sempre olhamos para essa história e percebemos assim, a gente sempre olha para Jacó, coitado do Jacó. A gente sempre olha para Jacó, coitado, foi enganado. A gente sempre olha, quem sabe, para Labão para dizer assim, traiçoeiro, enganou. Mas poucos de nós paramos para refletir sobre as sensações de Lia naquela manhã. Ou melhor, naquela noite. A noite de núpcias, ela não queria estar ali, ela foi obrigada a estar ali, o seu pai a colocou ali, mas quem sabe ela aceitou pelo simples fato de, é a oportunidade de me casar, se não for agora também não vai ser nunca. E uma mulher era valorizada naquela época quando se casava, era uma triste realidade. Ela deitou-se com Jacó, Jacó deitou-se com ela, tiveram a sua noite de núpcias e provavelmente Jacó dormiu. Eu não acredito que Lia tenha dormido aquela noite. Eu acredito que aquela mulher deve ter virado a cama a noite inteira, pensando, o que vai acontecer quando esse homem acordar? O que acontecerá quando ele olhar para o lado e me vir? Ele não vai ver a minha irmã. Ele trabalhou 7 anos pela minha irmã. Eu tenho acompanhado Jacó 7 anos aqui, ele nunca teve um olhar para mim.
Ele nunca teve uma conversa comigo. Ele nunca se interessou por mim. Foram 7 anos trabalhando pela minha irmã. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Raquel, naquela época, tivesse, 17 anos, com mais 7 ela já tinha 24. Ela era mais moça. Lia já era mais velho que isso. Se Raquel tivesse, quem sabe, 20 anos, 25 anos, já estava com 27. Lia mais do que isso. Ela não dormiu à noite. E quando ela acorda, ela simplesmente é confrontada por Jacó. Nós não temos o relato desse momento, mas a gente tem o relato de Jacó extremamente chateado. A Bíblia vai dizer, no verso 25, aconteceu pela manhã, ver que era Lia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Jacó acorda, olha para o lado, vê que não é a sua esposa, vê que não é a Raquel que ele queria, e ele sai. Ele não tem um mínimo de preocupação de dizer assim, foi um erro, tudo bem, não era o que a gente tinha planejado, eu sei que você não tinha planejado isso, eu também não planejei isso. Mas como é que está o seu sentimento nessa hora? Como é que você está? Como é que está o teu coração? Você está bem? Jacó sai, nervoso, chateado, e vai brigar com o pai dela, e ela escutou, ela estava ali. Lia não teve psicólogo, Lia não teve ajuda, Lia não teve suporte, Lia não teve ninguém por ela para dizer assim, olha, vai dar tudo certo. Raquel, que queria ser a esposa, estava, quem sabe, esperando ver o que vai acontecer. E Jacó vai para discutir com o seu sogro, por que você me fez isso? A proposta de Labão, ela é extremamente indecente. Porque olha o que diz aqui no verso 26 do capítulo 29. Disse Labão, aqui na nossa terra não se faz assim, da menor ser dada antes da primogênita. Agora, olha o verso 27. Cumpre a semana desta, então tinha uma semana de lua de mel. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço de ainda outros 7 anos, para servires comigo. Então assim, você não vai precisar trabalhar outros 7 anos para receber a outra, senão ela vai ficar velha demais também. Eu já vou te dar a outra já agora, mas cumpre primeiro a semana desta. Você já parou para pensar no que foi essa semana para Lia? Saber assim, a minha primeira noite com um homem é exatamente com um homem que não me ama, que não está nem aí para mim, e que está essa semana aqui só esperando a semana acabar para ele ficar com a outra. É uma semana que ele está ficando aqui comigo, esperando acabar a semana para ele ficar com a que ele realmente ama. Como foi essa semana para Lia? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se você já refletiu sobre este momento na vida desta mulher. Mas acabou a semana. Labão diz, aqui está Raquel. Maravilha. Então, agora eu estou feliz. E o que diz a Bíblia? Verso 31. Vendo o Senhor Deus, que Lia era desprezada. Ela era desprezada, ela era aborrecida. Meus irmãos, aqui nós temos um casamento sem amor. E nós temos aqui a dor de uma mulher de ser substituída, porque Jacó amava Raquel. Ele trabalhou 7 anos por ela, mas na noite do casamento, Lia lhe foi entregue, uma mulher dada, uma mulher não desejada. Diz uma tradição rabínica antiga que Lia chorava todos os dias
temendo que fosse dada como esposa a Esaú, enquanto Raquel se casaria com Jacó. Quando ela foi colocada no lugar da irmã, não foi por uma conquista, mas foi por uma imposição. E o verso 31 que nós lemos diz: vendo que ela era desprezada. A expressão aqui hebraica é sani, o verbo sani, que é traduzido como desprezada, mas também pode significar odiada. Vendo que ela era desprezada, vendo que ela era odiada, Deus olha para o coração ferido de Lia e ele se inclina em sua direção. Lia não tinha apoio de ninguém. A Bíblia não menciona em nenhum momento a mãe de Lia, para dizer assim: filha, tá aqui, eu vou te ajudar. Filha, deixa eu te dar um abraço. Só fala do pai, da imposição e do desprezo dessa mulher. E agora quando Jacó, uma semana depois, ele cumpriu a obrigação dele, uma semana. Agora eu estou com Raquel. Ele não queria nem mais saber de Lia. A situação ela se torna tão grave que em determinado momento, se você continuar lendo o relato, você vai perceber que Lia chega a pagar a Raquel para estar com o seu esposo. Lia chega a fazer uma proposta para Raquel e dizer assim: deixa eu te pagar umas mandrágoras. Eu te dou umas mandrágoras aqui, deixa eu dormir com meu esposo hoje. Que humilhação. Que humilhação aquela mulher estava passando. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. E Deus, Ele olha para Lia com amor. E concede a ela a possibilidade de ter filhos. E dos versos 34 em diante, dos versos 32, até o 34, nós vimos Lia tendo filhos. Deus agraciou Lia com a possibilidade de ter filhos. Mas é muito interessante que quando Lia tem filhos, olha o que ela diz. Quando ela tem o seu primeiro filho. Verso 32. Aconteceu que Lia teve o seu primeiro filho, chamou Rúben, porque olha o que ela disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela teve um filho, e ela pensou assim: agora o meu marido vai me amar. A preocupação de Lia era ser querida, era ser amada, era ser desejada pelo seu esposo. E Lia diz assim: agora que eu tive um filho, o meu marido vai me amar. Não mudou nada. Aí o verso seguinte, 33, teve ela outro filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida, também me deu este filho. Vou colocar o seu nome Simeão. Então Deus está vendo que eu estou sendo aborrecida. Ainda o pensamento dela é em relação a Jacó. Meu marido vai me amar. Meu marido vai me querer agora. Meu marido agora não vai mais me aborrecer, porque eu tive 2 filhos. Aí ela tem um terceiro filho. E quando ela tem um terceiro filho, o que é que ela diz? 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, desta vez, o Senhor viu que eu era aborrecida, se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos eu lhe dei, por isso chamou seu nome Levi. Você percebe que tristeza dessa mulher? Ela está vivendo em função do seu marido, ela vive em função de um homem, ela vive querendo satisfazer um homem, ela vive querendo ser vista pelo seu esposo, ela vive querendo ser amada, ser desejada. Lia, ela tem um filho e diz: agora meu marido vai olhar para mim. Ela tem outro filho: agora meu marido vai parar de me aborrecer. Ela tem um terceiro filho: agora meu marido, com certeza, desta vez vai.
Porque agora já são 3 filhos que eu estou dando para ele, e a minha rival não deu nenhum. Então agora sim, agora meu marido vai olhar para mim. Cada filho era uma tentativa desesperada de conquistar o coração de Jacó. Lia acreditava que sua utilidade lhe garantiria afeto. Minha querida irmã, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A sua utilidade vem de Deus. O seu valor próprio vem de Deus. Não espere ser amada, ser desejada, ser querida, simplesmente por aquilo que você faz ou por aquilo que você pode oferecer. O mesmo vale para os homens. Eu conheço homens que são infelizes dentro de casa, tentando provar alguma coisa para a esposa. Muitos vivem tentando ser úteis para ser amados. Trazem comida à mesa, cuidam dos filhos, preparam sermões, organizam as finanças, mas tudo com esperança de em algum momento ser visto. Queridos, o amor verdadeiro ele não se compra. O amor verdadeiro não se compra com a sua performance, com aquilo que você faz. E Lia estava a cada tentativa, cada filho que ela tinha, ela dizia, agora meu marido, agora meu marido, agora meu marido. Ela teve o primeiro filho, ela ficou feliz da vida. Agora eu vou ter um marido dentro de casa. Agora ele vai olhar para mim. Teve o segundo, agora sim, agora meu marido vai parar de me aborrecer. Ele vai me amar. Teve o terceiro filho, ela disse, dessa vez não tem escapatória. Dessa vez vai. 3. Sabe o que Lia percebeu? Enquanto ela tentava viver em prol do seu marido, enquanto ela tentava viver em prol de ser amada, tentando ser vista por Jacó, ela perdeu o seu amor próprio, ela perdeu a sua identidade, ela perdeu a sua autoestima, ela vivia em depressão, ela vivia triste, até o verso 35. Quando nasce Judá, quando ela é engravida de Judá, diz assim, e concebeu ela outra vez, e teve um filho, e disse, desta vez, o que eu vou fazer? Desta vez o que, irmãos? Verso 35, capítulo 29. Desta vez, louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá, e parou de ter filhos. Desta vez, louvarei ao Senhor. Ah, mas Jacó não te ama, problema dele. Ah, mas Jacó não te admira, isso é problema dele. Ah, mas Jacó não quer estar com você, isso é com ele. Dessa vez, eu quero louvar a Deus. Desta vez, eu quero deixar de ficar mendigando a atenção, o amor, o carinho do meu marido. Desta vez, eu louvarei ao Senhor. O verbo hebraico é o verbo yadá. E o verbo yadá não significa apenas louvar, mas a tradução literal desta expressão é confessar publicamente com gratidão, louvar com as mãos erguidas, declarar a honra. Ela não saiu agora apenas para dizer assim, desta vez eu louvarei o Senhor. Desta vez ela gritou, ela falou, eu cansei, agora eu quero louvar a Deus, agora eu quero exaltar ao Senhor, agora eu quero levantar as minhas mãos. Ao ter Judá, Lia deixa de tentar conquistar Jacó e volta o seu coração para Deus. E ela, para buscar aceitação, ela para de buscar a aceitação do cônjuge e começa a viver para a glória do Senhor. E sabe o que é interessante? É que justamente quando Lia diz, agora eu vou deixar de tentar agradar meu marido, e eu vou agradar a Deus, eu vou louvar ao Senhor, exatamente nesse momento nasce aquele de cuja descendência viria o Messias. Foi com Judá, não com Rúben, não com Simeão,
não com Levi. Foi com Judá que a linhagem do Messias foi selada. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Queridos, Lia, ela entra para o centro da história. Não era a preferida, mas era a escolhida de Deus. Talvez se Jacó fosse um homem honrado, ele pudesse ver naquela situação e dizer: o que eu queria no meu coração era algo. Mas em meio a esses problemas, veio esta mulher. Então é com ela que eu vou ficar. Quem sabe Jacó poderia ter entendido que aquilo fosse a escolha de Deus. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. E a Bíblia diz no capítulo 35, abre a Bíblia, Gênesis 35, verso 19. Jacó estava partindo de Betel. E na viagem, Raquel teve Benjamim, seu filho. E ela morreu no parto. E no verso 19 diz assim: assim morreu Raquel. Foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Debaixo de uma árvore, abriram uma cova, e ali ficou Raquel, enterrada. Lia continuou. Teve vários filhos, teve ainda anos à frente com Jacó. Jacó, no fim de sua vida, ele não contou com Raquel ao seu lado. Aquela que foi sua companheira até o fim de sua vida foi Lia. Aquela que fora desprezada, aquela que fora maltratada, aquela que fora desonrada, aquela que outrora tinha sido desprezada por Jacó, agora é quem estava ao lado dele quando Raquel se foi. E de maneira muito interessante, parece que Jacó reconhece isso. E quando você vai ao capítulo 49, no verso 31, Jacó está falecendo. Jacó está morrendo. E no capítulo 49, vamos ler o verso 29 em diante. Jacó deu a ordem e disse: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela. Na cova que está em Maquipela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali, olha o verso 31, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, veja os casais, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei Lia. No fim das contas, foi Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia. Ela não foi a escolhida de Jacó, mas foi escolhida por Deus. Ela está ali sepultada ao lado de Jacó. E quando Jesus Cristo voltar, quem vai ressuscitar ao lado de Jacó será Lia. Jacó, no fim da vida, pediu para ser sepultado ao lado de Lia. A não amada tornou-se a sua eterna companheira. A história de Deus, queridos, não se constrói com favoritos da sociedade, mas com aqueles que estão disponíveis em seu coração. Lia talvez nunca tenha sido a preferida de Jacó,
mas ela foi um instrumento de Deus para trazer o Salvador ao mundo. Sabe como é o nome disso? Propósito. Deus tinha um propósito para a vida daquela mulher. Ela era aborrecida, ela era desprezada, ela era maltratada, ela era odiada, mas no dia que ela entendeu que o propósito de Deus para a vida dela era muito maior do que agradar Jacó, e ela entendeu que precisava agradar a Deus, Deus cumpriu na vida dela o propósito e deu a ela a linhagem do Messias. Enquanto Lia estava preocupada em agradar Jacó, ela teve Rúben. Enquanto Lia estava preocupada em agradar Jacó, ela teve Simeão. Enquanto Lia estava preocupada em não ser aborrecida, mas que Jacó olhasse para ela e amasse ela, ela teve Levi. Mas no dia que Lia acordou e disse, eu quero agradar a Deus, eu não estou nem aí se Jacó me ama, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero louvar a Deus. Aí Deus disse, agora eu cumpro em você a minha promessa, e deu a ela a linhagem do Messias. Reis procederão de Lia. O rei Davi veio de Lia. O homem mais sábio que já habitou na terra, o rei Salomão, veio de Lia. Jesus Cristo veio da linhagem de Lia. Foi quando ela parou de olhar para o seu marido e ela olhou para cima e disse, eu quero louvar a Deus. Você está olhando sempre para sua esposa, tentando agradar ela o tempo todo? Olhe para Deus. Está olhando aí para o seu esposo, tentando ser vista por ele, agradar a ele? Olhe para Deus. No momento em que você começar a louvar a Deus, a agradar a Deus, Deus cumprirá os propósitos dele na sua vida. Você pode até se sentir invisível em seu casamento, mas a história de Lia nos mostra que Deus nos vê. O seu valor não está em ser a mais bela ou o mais belo, mas no propósito de Deus para a sua vida. Busque louvar ao Senhor, mesmo sem receber o que você espera do outro. Se você louvar a Deus, mesmo sem receber aquilo que você espera do outro, você descobrirá a verdadeira alegria. Você será feliz, porque você estará louvando a Deus. Você vai tirar o seu olhar daqui da terra e vai colocar o seu olhar lá no alto. C.S. Lewis ainda termina dizendo assim, quando o amor se torna um ídolo, ele se torna um demônio. Por isso, a maior vitória de um casamento não é conquistar o cônjuge, mas é agradar o Senhor. Quando o amor se torna um ídolo, ele se torna um demônio. Lembre-se de amar acima de tudo a Deus. Todo casamento em que um dos cônjuges escolhe amar mais o ser humano do que a Deus, todo casamento fracassa. No momento em que você escolher amar mais a Deus do que o seu cônjuge, Deus vai honrar você. Lia deixou de idolatrar o amor de Jacó para adorar a Deus, que nunca a rejeitou. E então ela foi feliz. Eu quero convidar você a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ame ao Senhor. Coloque o seu casamento nas mãos de Deus. Ore dizendo assim, Senhor, eu quero ser feliz no meu casamento. Mas muito mais que isso, eu quero agradar o Senhor. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E se o seu cônjuge não corresponde, não fique chateado, não fique desesperada. Olhe para cima, confie no Senhor, entregue seu louvor a Deus, e Deus fará com que os propósitos dele para a sua vida sejam cumpridos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família.